E hoje a primeira turma do Supremo ouviu o depoimento de mais uma testemunha da alegada trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder. No interrogatório, o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, contrariou o que disse o ex-chefe do Exército, general Freire Gomes, que negou ter dado voz de prisão a Bolsonaro durante uma reunião em novembro de 2022. Questionado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre a possível situação de intimação, o brigadeiro disse o seguinte, abre aspas, Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Não falou essa frase com agressividade, mas colocou exatamente isso. Se o senhor fizer isso, terei que te prender. Segundo Batista, o episódio teria ocorrido entre 10 e 14 de novembro de 2022. Ainda segundo o militar, o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, pôs as tropas à disposição de Bolsonaro. Aspas novamente para o brigadeiro. Em uma dessas reuniões, eu tenho uma visão muito passiva do almirante Garnier. Lembro que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Freire Gomes, e eu conversávamos mais, debatíamos mais, tentávamos demover o presidente. Em uma dessas reuniões, chegou o ponto em que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente, fecha aspas. Piotr, hoje então ocorreu o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, e aí uma divergência nas versões, visto que na segunda-feira o Freire Gomes também prestou depoimento em relação à possível voz de prisão que teria sido dada ou não pelo Freire Gomes. E aqui a gente tem duas versões, a de segunda-feira e hoje a que trouxe o brigadeiro Batista Júnior. Vale lembrar que essas sessões não podem ser gravadas pelos jornalistas, eles assistem aos depoimentos de uma sala, num telão que foi instalado numa sala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mas é proibido qualquer tipo de gravação desses depoimentos, como ocorreu na segunda-feira e hoje e nos demais 80 depoimentos que devem ocorrer até o próximo dia 2 de junho. Depois do inquérito sigiloso, agora temos julgamento sigiloso. É sempre bom a gente denunciar isso daí. Eu vou pegar aqui só alguns detalhes rapidamente. O ex-comandante da Aeronáutica disse que a frase teria sido dita, ou esta reunião, entre os dias 10 e 14 de novembro. Vamos imaginar que você é um oficial general, 4 estrelas, de qualquer uma das forças. Alguém sugere dar a voz de prisão ao presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. E você não lembra exatamente desse dia. Aqui tem um problema. A outra coisa, o comandante do Exército disse que não deu voz de prisão, nem sugeriu. Vem o comandante da Força Aérea e diz que sim, que isso aconteceu, com a imprecisão da data, que é muito sugestiva. Eu fico imaginando você, oficial general de 4 estrelas, não lembrar exatamente da data, porque é algo muito grave. Porque eu estou imaginando que ele sugeriu uma ideia estranha à Constituição, para que um dos comandantes tivesse chegado à conclusão de dar voz de prisão ao seu comandante em chefe, que é o presidente da República. E um comandante de força é um general 4 estrelas, ou um brigadeiro 4 estrelas, ou um almirante de esquadra. Ou seja, né? Não tem como ser diferente. Aí começa a ter aquele tipo de coisa, o que de fato aconteceu? Quem não está sendo traído pela memória? Eu não estou dizendo aqui, não estou alegando má fé, nada, eu só estou dizendo que o que não se lembra exatamente que aconteceu cada uma dessas pessoas. Mas vamos lá, vamos tomar pelo valor de face. Até porque eu tenho que considerar o que tem dito o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele diz assim, o quê? Golpe dentro das 4 linhas, porque a Constituição prevê 2 coisas, estado de defesa e estado de sítio. O estado de defesa pode ser derrubado pelo Congresso em 10 dias. O estado de sítio precisa da autorização, primeiramente do Conselho e depois do Congresso Nacional. Então, quer dizer, nada daquilo vai ser por uma decisão única e exclusivamente do presidente da República. Mais que isso, quando o comandante da Marinha, o almirante Garnier, é esse, né? O almirante Garnier diz, as minhas tropas estão à sua disposição. Como um comandado do comandante em chefe, ele coloca, obviamente, dentro, pode ser que seja apenas uma frase dizendo, dentro
das condições previstas na Constituição. Se o Congresso aprovar, a Marinha está à disposição. Poderia se negar, sim, seria uma insurreição, mas, enfim, não está só se colocando à disposição. Quando eu conto tudo isso com uma série de possibilidades de será que foi isso, como foi, que dia foi, exatamente quem disse, quem disse que não disse, o outro disse que disse, é muita dúvida. E aí, na justiça brasileira, na que existia antes desse estado de exceção, desse julgamento secreto, como a gente vê agora, em que não se pode mais ter publicidade de tudo como determina a lei, tem muita dúvida em dúbio pro réu. Quer dizer, é uma história muito mal ajambrada, é muita história. Aquela história do sujeito que foi pegar um Uber para dar um golpe, não teve arma no dia 8 de janeiro, essas coisas todas. Nada disso consegue fechar um roteiro minimamente factível. Mas é assim, quem diz alguma coisa que vai a favor ou que pelo menos reverbera o pensamento do Supremo sobre o que houve no dia 8 ou o que antecedeu o dia 8, tudo bem, isso passa a ser dado como uma verdade absoluta. E quem nega? Julgamento não é para confirmar ou negar teses. Julgamento é para julgar e, obviamente, juntar provas que sejam cabíveis e que corroborem com a tese final. Se não, em dúbio, pro réu. Na dúvida, o réu não tem culpa. Quer dizer, eu só estou pegando aqui os dados técnicos de um julgamento. Tem muito mais coisa para ser avaliada, sem contar a forma como tudo aconteceu. Na segunda-feira, Paula, se já concluo aqui, a gente viu o ministro Alexandre de Moraes bater boca. Na verdade, ele bateu boca sozinho, porque o general de Exército, o Freire Gomes, foi extremamente delicado, disse que não foi isso que eu disse, enfim, o senhor está mentindo para a polícia, está mentindo para cá, falso testemunho no Supremo, não vai acontecer, convenhamos. É um general 4 estrelas. E o inquérito que a Polícia Federal, a forma como a investigação foi feita, está sendo demolida dia por dia em cada um dos depoimentos das sustentações orais dos advogados, da forma como aconteceu. Então, tem muita coisa errada desde o começo do processo, lá atrás da investigação até aqui. Augusto, para trazer exatamente o que disse o Freire Gomes na segunda-feira sobre voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse o seguinte, aspas, a mídia até disse que eu dei voz de prisão ao presidente e isso não aconteceu. Fecho aspas, para o depoimento do Freire Gomes. E aí que o ministro Alexandre de Moraes ficou contrariado e disse o seguinte para o Freire Gomes, antes de responder, pense bem, a testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora, no STF, dizer que não sabia, fecho aspas, aí foram as palavras do Moraes no depoimento da segunda-feira. Primeiro pode sim dizer, alterar o que disse, isso daí já aconteceu 1 bilhão de vezes em todos os tribunais aí do mundo, é coisa normal. Segundo, tem a tréplica, o general diz que é militar há X anos e nunca mentiu. Bom, na melhor das hipóteses, para os ficcionistas aí que insistem em construir a teoria do golpe, é o crime impossível. É o crime impossível. Se você tem um dos golpistas, dois dos que estão sendo julgados por envolvimento no golpe, dizem que esse depoente que estamos discutindo agora é Batista. Diz que ele falou, tá? E o próprio o comandante do Exército, o Freire Gomes, disse, não falei. Só isso aí já mostra o seguinte, não havia unidade sequer entre os comandantes das Forças Armadas para dar o golpe. Então vamos recuar um pouquinho. Em 1964, o golpe foi planejado durante 1 ano por um grupo, no mínimo 1 ano, por um grupo coordenado pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Castelo Branco, que se tornaria o primeiro presidente do regime militar. 1 ano, vendo com quem está tal general, quais batalhões tem aqui, quantas tropas, esse movimento, tudo calculado. E ainda assim houve confusão. O general Mourão, que chefiava tropas em Minas, precipitou o começo da insurreição
era para demorar mais um dia. Ele saiu na véspera de Minas. Os 4 comandantes de exército, né, do Sul, Nordeste, São Paulo e Rio, estavam divididos. No começo você não sabia bem com quem estava, por exemplo, o general Cruel, Amaury Cruel, que chefiava o mais poderoso exército, que era o 2º Exército em São Paulo, se definiu só depois. Naquele golpe organizado, houve confusão. Isto aqui, do jeito que está sendo apresentado, eu quero saber o seguinte, se como disse ele calcula a data entre 10 e 14 de novembro. E, ao mesmo tempo, essa turma continuou fazendo alguma coisa que desandou no dia 8 de janeiro. Qual é a ligação? Como é entre a tropa, que incluía um vendedor de algodão doce e sorveteiros, qual é a ligação entre a tropa e os comandantes que davam voz de prisão ao presidente da República, prometiam dar? O presidente em seguida viaja, está nos Estados Unidos, quando segue o baile. Quer dizer, isso aí é um golpe de opereta. O que está sendo provado é que, no mínimo, na melhor das hipóteses, para os ficcionistas, houve um crime impossível. Impossível, não tinha comandante, os mais graduados estavam divididos, um queria prender o presidente, outro colocava tropas à disposição, e, no fim, as tropas que eles encontraram foram os que se envolveram na baderna do 8 de janeiro. Então, se isso aqui resultar na conclusão de que houve um golpe de Estado, é uma piada de péssimo gosto, tem um atentado à verdade histórica, né?